desenvolvimento social, econômico e tecnológico de qualquer sociedade está intrinsecamente ligado à capacidade dessa sociedade em construir os meios necessários para que pessoas e produtos possam se locomover. Dessa forma, a produção de uma determinada sociedade chega ao mercado consumidor de forma competitiva. E competitividade, neste caso, significa uma atenção especial à qualidade, ao custo e aos prazos de entrega. Estes são fatores fundamentais que nós devemos observar, como eu disse há pouco, para qualquer sociedade. E nós na Amazônia não é diferente. E como você sabe, aqui na Amazônia nós temos restrições importantes existentes ainda para que pessoas e produtos se locomovam. Portanto, construir a infraestrutura de transporte nos 6 modais, ou seja, rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, infoviário e dutoviário, representa uma questão estratégica e que é uma pauta das grandes discussões, dos grandes debates em qualquer fórum, de qualquer segmento na sociedade brasileira. E por isso, esta edição do Zona de Desenvolvimento priorizou exatamente o transporte aquaviário, o transporte marítimo na região amazônica e seus desafios. Como vencer? E para isso, nós buscamos conversar com pessoas que estão diariamente lidando com essa realidade, que estão vivendo essa realidade, que, portanto, são pessoas competentes, preparadas para emitir sua opinião e, dessa forma, trazer para você, meu querido amigo telespectador, que nos acompanha toda semana, informações balizadas, informações confiáveis, informações atualizadas, para que tu possas conhecer um pouco dessa área importante, que é a atividade portuária, por onde passam um pouquinho mais de 90% de toda a riqueza que o Brasil exporta, ok? E os detalhes você acompanha a seguir. Para a classe empresarial, os grandes desafios de logística na Amazônia são os poucos investimentos públicos e a ausência em infraestrutura alfandegária. Apesar de todas as dificuldades de mobilidade hidroviária e aérea na região, a iniciativa privada vem investindo em novas tecnologias nos portos do estado, capacitando profissionais, facilitando as atividades e otimizando o tempo de embarque e desembarque de produtos na Amazônia. Iniciando mais esta edição do nosso programa, o programa que está com você todas as semanas, trazendo sempre um assunto do teu interesse e do interesse, né, também, evidentemente, da Amazônia, do Amazonas. Nós agora vamos conversar com o Belisário Arce, que é presidente da Fundação Panamazônia, que tem no seu portfólio, dentre outras preocupações, a questão da mobilidade urbana, a mobilidade logística na Amazônia. Então, Belisário, estamos satisfeitos em ter você aqui mais uma vez em nosso programa, trazendo toda essa experiência que você acumulou em termos de Amazônia. Bem, antes de tudo, muito obrigado pelo espaço. É uma satisfação estar aqui com vocês. Em relação ao tema de logística, a Panamazônia, todo ano, escolhe um tema que necessite tratamento, que se preste a um tratamento continental, ou seja, que envolva o conjunto das várias Amazônias, ou seja, dos estados da Amazônia brasileira e dos países vizinhos. Então, acabamos de realizar, este ano o tema escolhido foi logística. E acabamos de realizar um seminário que contou com a presença, com a participação de palestrantes do Acre, de Roraima, do Amapá, do Mato Grosso, do Pará, aqui do Amazonas, vários empresários do Equador, Peru, Bolívia, etc. Então, o resultado do seminário vai ser um rascunho de uma minuta de projeto de lei, que a gente espera que se transforme em projeto de lei. Vamos encaminhar as autoridades com essa esperança. Bem, olha, os grandes desafios da Amazônia em termos de logística, à primeira vista, podem parecer que são problemas técnicos e de falta de financiamento. Mas, pensando bem, você verifica que o grande problema logístico na Amazônia é a falta de empoderamento e falta de vontade política. Então, vejamos, no caso do Amazonas, nos últimos 3 ou 4 decênios, qual foi a infraestrutura logística importante construída? Você vai ver que não se construiu nada. Eu posso citar a BR-174, que liga Manaus ao extremo norte do Brasil, não é? E depois com saída para o Caribe, e o TECO, Terminal de Cargas Aéreas do
o aeroporto Eduardo Gomes. Fora isso, não foi feito nenhum outro investimento em logística. E levando em consideração que a ligação com o extremo norte, ela tem muito pouco impacto econômico nas atividades gerais do polo industrial de Manaus, porque o mercado consumidor está no sul e não ao norte. Então, há uma grande necessidade realmente de investimento pesado em infraestrutura. Outro desafio é mudar a percepção de que Manaus é isolada. Porque olha o mapa e você verifica que Manaus não é isolada. Manaus é o centro geográfico da América do Sul. Olha o mapa, Manaus está no centro geográfico da América do Sul. Então Manaus tem que mudar a percepção o poder público, as autoridades, os setores técnicos, o empresariado, todos têm que passar a perceber que Manaus tem a vocação de ser um hub logístico, um hub, por exemplo, de logística fluvial e um hub de logística aérea. Não é? Hoje nós não temos os nossos caminhos naturais para a logística são os rios. Os rios estão prontos. Nós precisamos apenas de um pouco de investimento para balizar esses rios, sinalizar os rios, dragar quando for necessário, realizar um trabalho para diminuir o impacto ambiental, para que não haja, por exemplo, vazamento de óleo, mas os rios estão prontos. Então nós temos que explorar essas vias naturais. Então Manaus tem a vocação de ser o hub fluvial da região. Agora, Belisário, tem um desafio muito grande que nós temos que vencer. E você que é professor, você que é o profissional que atua na área de transporte, em qualquer um dos 6 modais que nós dependemos e precisamos integrar os 6 modais de transporte, nós temos um desafio muito grande, que é exatamente ver o quanto nós precisamos fazer com que os municípios, por exemplo, eu estou falando só do Amazonas agora, precisam encontrar a sua identidade econômica, porque para que eu crie uma infraestrutura de transporte, eu tenho que ver o seguinte: eu vou transportar o quê, de onde, para onde. E muitos dos nossos municípios ainda têm um problema sério, Belisário, que diz respeito a que a prefeitura é o principal patrão. Então falta uma atividade econômica. Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, eu vou transportar o quê para onde, né? E assim com relação aos outros municípios. Então nós temos um desafio muito grande, que é, dentro dessa perspectiva de desenvolver a Amazônia de forma ambientalmente correta, de forma socialmente correta também, é buscar fazer com que cada município identifique a sua atividade econômica, e assim essa comunidade, esse município vai estar mais livre de uma pressão muito grande do poder público, e dessa forma todos nós vamos ganhar. E depois nós vermos aí como é que nós vamos construir as nossas hidrovias, porque nós temos a natureza fez a parte dela, mas o Solimões e o Amazonas, que são leitos navegáveis o ano todo, precisam de uma infraestrutura, como o Belisário falou, em termos de sinalização e outros aspectos fundamentais. A hidrovia mais desenvolvida que nós temos aí é o Madeira, que é Porto Velho, a Itacoatiara, Manaus, mas que no conceito mais consistente de hidrovia ainda não é uma hidrovia do nível que nós precisamos. Então, Belisário, nós colocamos isso para que todos nós, todas as instituições, todos aqueles que realmente têm vontade de fazer com que nós venhamos até aqui uma infraestrutura de transporte adequada, aproveitando a nossa posição geográfica, que é privilegiada, né, possamos construir essa infraestrutura para que nós possamos ver a nossa produção, os nossos produtos chegar aos mercados consumidores e assim gerar emprego e renda aqui na Amazônia, né? É isso mesmo. Em relação às regiões mais isoladas, aos municípios, sem logística você não consegue desenvolver a potencialidade econômica desse município. Então as duas coisas estão ligadas. Sem dúvida, é necessário identificar, há muitos trabalhos nesse sentido, então é necessário identificar o potencial logístico de cada sub-região, de cada município, mas é imperioso que haja uma logística eficiente, porque sem que haja logística eficiente, você não consegue desenvolver a economia desses municípios. Uma coisa está ligada à outra. Em relação ao potencial econômico da região, é necessário frisar, salientar, repetir, reiterar que a Amazônia tem a capacidade de
elevar o nível socioeconômico não só da própria região, mas de todo o subcontinente. É uma região extremamente rica, o potencial está acorrentado, nós temos que desacorrentar o potencial econômico, destravar esse potencial econômico da Amazônia para que a região se transforme de fato num dínamo de todo o continente, gerando riqueza não apenas para as populações que vivem na Amazônia, mas gerando riqueza para as sociedades nacionais que abrigam os vários pedaços da Amazônia. Muito bem colocado, e mais uma vez o Belisário nos chama a atenção para a necessidade de que essas questões, esses desafios colocados aqui, eles precisam ser tratados de maneira sistêmica. E olha, não sai daí, esse debate está apenas começando, no próximo bloco nós vamos continuar debatendo esse tema. É só um instante, hein?